Olá, tudo bem com você? Bom, eu estou aqui para mais uma dica de Excel. Hoje vou falar sobre pincel de formatação. Você sabe como usar o pincel de formatação? Você sabe o que é o pincel de formatação? Você conhece todos os recursos do pincel de formatação? Bom, se você respondeu não a uma dessas perguntas, fica comigo nesse vídeo do início ao fim, pois vou trazer passo a passo como você pode ser mais produtivo com o uso do pincel de formatação. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Eu ajudo pessoas a aprender Excel e quero ajudar você a aprender Excel de verdade. Para isso, vem aqui na descrição, tem o link para o curso www.cursodexcelonline.com ou no primeiro comentário. Agora, planilha na tela. Olha a nossa planilha aí. O pincel de formatação, pessoal, é um recurso que as pessoas têm dúvidas de como utilizar. Tem gente que nem sabe utilizar o pincel de formatação. Mas para que serve esse tipo de recurso? Ele serve para ser um pouco mais produtivo. Por exemplo, imagine que eu tenho aqui uma célula, vou colocar aqui o básico dela primeiramente. Eu vou escrever aqui, ó, aluno. Ok? E aí essa célula, você veio aqui, ó, você pintou ela, ó, mudou a fonte, vamos colocar uma outra fonte aqui, colocou negrito, centralizou, tudo isso que o professor acabou de fazer a formatação, tá bom? Veio aqui e colocou ainda borda, ó, bordas espessas. Vamos clicar fora? Olha como você fez. Tudo isso é formatação. Vamos fazer uma suposição que você quer replicar essa formatação em uma outra célula. Você tem esse botãozinho aqui, ó, o pincel. O pincel ele copia o formato que você estabeleceu em uma célula e passa para as demais que você deseja. Exemplo, cliquei na célula aqui, ó. Vou clicar aqui. O que ele fez? Ele passou a formatação para cá. Vamos escrever aqui, ó, idade. Vou dar um Enter, ó. Entrou a idade. Vou clicar nessa célula, pincelzinho de formatação, vou colocar aqui do lado. Aí eu coloco aqui, por exemplo, ó, o sexo. Olha só. Estou montando a estrutura da minha tabela. Mas repare que eu não formatei esse conjunto de células. Apenas cliquei no pincel para copiar o formato e passar para as demais. Então o pincel de formatação serve para isso, para copiar o formato e atribuir a outras. Então, por exemplo, se eu pegasse essa daqui do aluno, pincelzinho, clicasse aqui para baixo, olha o que ele ia fazer, ó, colocar essa formatação. Deixa eu desfazer. Vamos fazer a suposição que você veio aqui, aí você vai colocar aqui, ó, todas as bordas, tudo bem? Aí você vai colocar aqui uma outra fonte, ó, você vai colocar Arial, você vai centralizar, ok? E colocar no itálico. Tudo isso é formato. Se eu vir aqui e escrever, ó, Ana, sexo feminino, idade 22. Bom, se eu selecionar isso daqui, clicar no pincelzinho, clicar, ó, até aqui embaixo, o que ele faz? Ele acabou passando essa formatação para as demais. Se eu colocar aqui, ó, Renata, colocar aqui, ó, F24. Olha só. Eu vou dar Ctrl Z. Dou um ESC. Olha só, se eu selecionar aqui, vir na alça de preenchimento, clicar e arrastar, ele vai trazer todo mundo. Se eu colocar aqui, ó, olha só, esse botãozinho, ele não tem aqui, ó, preencher formatação somente? O que ele fez? Ele pegou esse formato e replicou para as demais. Vamos colocar aqui, ó, Ingrid, feminino, 25. Paulo, masculino, 32. Viu? Uma outra sacada que você pode fazer na hora de fazer esse preenchimento em um conjunto de células. Bom, você está vendo que tem ali formatação pincel 1, pincel 2, pincel 3, então outros exemplos aqui que a gente vai fazer. Então vamos lá? Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Tá vendo essa tabela? Essa tabela é um formato, correto? Eu tenho uma outra planilha aqui, ó, que está em outra planilha. Eu consigo copiar esse formato e passar para essa daqui? Olha que interessante, eu vou selecionar, pincelzinho, venho aqui na formatação, vou clicar e arrastar. Ó. Olha o que ele fez, passou o formato. Então você consegue copiar o formato de uma planilha e passar para outra, sem nenhum problema. Eu vou criar aqui uma planilha em branco, tá? Vou voltar aqui na planilha 2, vou selecionar ela inteira, pincelzinho,
Vamos lá, planilha 17 no meu arquivo, hein? Vou clicar, ó. O que ele fez? Colocou no formato. Então, se eu escrever aqui, ó, pincel, opa, deixa eu tirar aqui, ó, pincel de formatação. Aí aqui eu tenho, né, era vendedor, né? E aqui seria agora março. Se eu voltar aqui na planilha anterior, você vai ver, ó, mesma estrutura visual, tá? Aqui, ó, para você tirar as linhas, você vem aqui no exibir e tira as linhas de grade, ficando dessa forma. Viu como o pincel de formatação facilita? Você pode, por exemplo, pegar a formatação de uma planilha e passar para outra, ou de uma tabela e passar para outra, ou de uma célula e passar para uma outra célula, ou ainda de uma célula para um conjunto de células. Além do que, você tem aquela alça de preenchimento que você consegue também utilizar para passar a formatação que está definida logo acima. Dicas bacanas, não é? Para por aí? Não, tem mais dica, vamos lá. Tem mais outra dica aqui, ó. Outra dica para você, talvez você vai gostar dessa dica, que talvez você viu em algum outro vídeo, né? Quem é aluno do curso já sabe dessa dica, tá, pessoal? Porque muitas vezes o pessoal fala, professor, o senhor não usa isso daqui, o senhor fica mostrando um a um. Por que o professor mostra um a um? Você já parou para prestar um pouquinho de atenção? Porque boa parte do pessoal que está aqui no nosso canal é iniciante. E muitas pessoas não conhecem o pincel de formatação a fundo. Se às vezes eu porventura perguntar, você sabe usar o pincel de formatação? Ah, sei, só sabe isso daqui. A hora que chega nessa outra parte, ele descobre um outro mundo, um mundo de produtividade. E isso tem dentro do curso. Por isso que é importante, se você quer aprender Excel de uma forma diferente, ter o apoio do professor, tirar as dúvidas, né? Venha conhecer o curso. O link está aqui na descrição. www.cursodeexcelonline.com. Agora vamos mostrar essa dica. Imagine que você está montando um relatório, tá? Deixa eu até pegar aqui, ó, colocar aqui uma outra forma aqui no fundo. Vou ajustar aqui, ó. Às vezes você está falando, pô, estou montando aquele dashboard, professor, para entregar para o chefe. Mas às vezes eu tenho um pouco de dúvidas, né? Vamos pegar aqui, recuar agora aqui. Eu vou colocar ele numa outra cor. Vamos tirar o contorno, pronto. Olha só que bacana. Tá vendo a formatação desse elemento? Tá vendo que as outras caixas não têm esse formato? Tem como você replicar aqui? Tem. Você poderia pensar assim, ó. Clica no pincel, clica na outra. Ficou igual. Clica no pincel e clica na outra. Acertou a altura? Gente, não acertou a altura. Isso que é importante de dizer para você. Você vai ter que acertar a altura do teu objeto, tá? Ó, manualmente. Vou dar Ctrl Z. Tem uma outra dica que é bem bacana. Qual que é? Ó? Eu cliquei aqui no pincel. Eu vou clicar 2 vezes no botãozinho do pincel. 2 vezes, ó. 1, 2. Agora eu estou com o pincel travado. Então, aonde eu clicar, ó, no objeto, ele já replica. Clico apenas uma única vez. Se eu clicar até no fundo aqui, ó, vai aplicar no do fundo, tá? Mas deixa eu dar um Ctrl Z aqui, ó. Então ele aplica esse formato aquelas células que você quer. Então ele fica travado o pincel, tá? Ó. Aí se eu clicar fora, como eu apliquei em forma, ele tirou do pincel, tá? Mas vamos fazer a suposição que você estava fazendo a formatação lá, né? Ó. Deixa eu mudar a cor agora. Vamos colocar uma outra cor. Vou colocar no azul aqui, ó. Você colocou lá no azul. Aí você vê aqui no formato de forma. Aí você pensou, puxa vida, eu vou caprichar agora, professor. Colocar com um gradiente de cor, não é? Aí você pensou, ah, vou colocar agora um efeito. Vamos colocar um efeito de sombra. Né? Colocou um efeito de sombra. Aí isso, vamos lá, ó. Clica 2 vezes, clica em um e clica no outro. Automaticamente replica. Se eu der um ESC, ó, saiu. Ou você clica em uma outra célula, né, da tua tabela para tirar o recurso, tá? Isso vale para as formas. E para as células também vale? Vale. Por exemplo, deixa eu pegar aqui, ó, essa tabela aqui, ó, Ctrl C. Eu vou lá criar mais outra planilhinha, Ctrl V, tá? Vamos pegar aqui um exemplo aqui que você vai gostar. Vamos fazer a suposição, né, ó, que essa daqui, ó, esse conjunto de células aqui, ó, você quer tirar a formatação disso. Você vem aqui, ó, pincelzinho, pinta tudo uma única vez, tudo bem? Mas vamos fazer a suposição que você tem aqui, ó, essa célula está nessa cor aqui. Eu vou colocar uma corzinha diferente.
Vou colocar o mesmo, vamos mudar a fonte, vou mudar a fonte para Lato. E vou colocar no negrito, tá? E vou centralizar ela. Isso aqui é um formato, tudo bem? Se eu clicar 2 vezes aqui, ó, tá travado. Então eu vou clicar aqui, ó, arrastei. Cliquei aqui, arrastei. Cliquei aqui, arrastei. Cliquei aqui, arrastei. Então o que acontece, ó? Aonde eu clicar e arrastar, ó, ele tá passando aquele formato, ó. Por quê? Por causa que o 2 cliques trava o pincel de formatação, tá? Vou dar um ESC aqui, ó, prontinho. Vou excluir esse conjunto de células. Excluir. Para finalizar, uma dica que é bem interessante. Às vezes, por exemplo, você está fazendo um recurso, né? Vamos pegar aqui, ó, vou pintar de uma outra cor aqui, ó. Vou colocar em azulzinho aqui, aqui eu vou colocar em amarelinho. Ô, professor, tá um carnaval. Não tem problema não, tá, gente? Só para explicar o recurso para vocês. Vamos colocar aqui em negrito, tira do negrito, alinha ele e esses 2 aqui vão ficar alinhados, tá? Vamos aumentar um pouquinho mais o zoom. Pronto. Vamos fazer a suposição que você quer esse formato sendo replicado para cá. O que você faz? Ó? Se você clicar e arrastar, ele sobrescreve, não sobrescreve? Mas se você vir aqui e colocar formatação somente, colocou no formato. Vamos dar um Ctrl Z. Se clicar no pincelzinho, clicar e arrastar, prontinho. Uma outra dica que você pode utilizar. Às vezes você quer cor sim, cor não, né? Ó, como você faz aí na tua tabela, você pode fazer dessas formas aí. Bom, pessoal, eu mostrei para vocês diversas dicas de como utilizar o pincel de formatação. E eu acho que essas dicas vão te dar um norte diferente que você pode aí aprimorar nas suas tabelas, planilhas, buscar ser mais produtivo. E o principal, você que não sabe o que é o pincel, agora você sabe. E vai saber agora outras formas de como aplicar nas suas tabelas e planilhas no teu dia a dia profissional com Excel. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. E até a nossa próxima dica. Mas vale lembrar, quer aprender Excel de verdade? O link está na descrição. www.cursodeexcelonline.com. Fico por aqui, até a próxima. Tchau, tchau!